No segmento da nossa aula de hoje, nós falaremos quais são os atos processuais que o processo de inventário judicial possui logo depois das chamadas primeiras declarações. Como nós vimos, as primeiras declarações constituem um ato importantíssimo do processo de inventário, porque nelas o inventariante, mesmo com o prazo exíguo de 20 dias para apresentá-las, ele já dá forma àquilo que será utilizado, que servirá de base, de parâmetro para se realizar a partilha definitiva dos bens. Claro que as primeiras declarações elas poderão ser retificadas e que será bastante comum quando houver problemas relativos a apresentações posteriores de bens e também a discussões sobre qualidade de herdeiro, discussões sobre qualidade de credores, que as primeiras declarações venham a ser retificadas durante o andamento do inventário. Mas, indubitavelmente, as primeiras declarações são importantes, porque elas apresentam o patrimônio do decujus, a delimitação do patrimônio que constitui essa massa hereditária, que constitui essa universalidade de direito. E, além disso, as primeiras declarações estabelecem qual é o conjunto de bens, quais são os bens deixados pelo decujus, quais são os créditos e os débitos que ele apresentou durante esse período que ele ainda deveria saldar, mas não tem mais condições de saldar porque ele acabou falecendo. E também as primeiras declarações apresentam a perspectiva dos herdeiros, quem seriam os herdeiros, né? Isso é bastante importante. Então vamos agora seguindo com o nosso estudo, vendo o que acontece depois que o inventariante apresentar as primeiras declarações. Engraçado, eu não estou mais... Agora, ufa, consegui. Bom, então, o que é que nós temos que fazer nas primeiras declarações? Encontrarmos essa prévia da sucessão, como já expliquei para vocês. E aí vem aquelas duas perguntas que eu ressalto uma vez mais, que é a ordem que deve se guiar qualquer advogado de direito às sucessões e qualquer intérprete do direito que participe do processo, advogados, juízes, promotores e assim por diante. Deixou o testamento válido e eficaz? É a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta diz respeito ao fato de o decujus ter testamento. Porque, como falei para vocês antes do intervalo, a existência de um testamento gera, evidentemente, limitações para a sucessão legítima. E é claro que o testamento apresenta limitações para o testador, que isso será analisado tudo pelo juiz do inventário. Quando há um testamento, o testamento ele é autuado em apenso aos autos do processo de inventário. Então, imagine esses autos fisicamente. Então, eu tenho um processo que é apensado ao processo de inventário. Esse processo tem o nome de testamento. Isso acontece também no processo eletrônico com o chamado processo em apenso, que a pessoa vai no sistema do tribunal, quando entra no foro, na comarca e na vara judicial e entra no processo, a pessoa encontrará ali o processo em apenso de testamento. Tá? Então a pergunta é, deixou o testamento válido e eficaz? O que esse processo em apenso sobre o testamento vai identificar? Em primeiro lugar, se o testamento é válido e eficaz. Claro, ele sendo válido e eficaz, a segunda coisa que devemos procurar é interpretar as cláusulas testamentárias. E na interpretação das cláusulas testamentárias, nós teremos que verificar como fica a disponibilidade do patrimônio deixado pelo decujus. Aí vem um detalhe extremamente importante. Em primeiro lugar, se o decujus nada tratou sobre disponibilidade do seu patrimônio para os herdeiros, mas apenas fez um testamento com cláusulas que não diziam respeito a patrimônio, essas cláusulas elas serão interpretadas, mas não haverá
diretamente a afetação sobre o cálculo da partilha de bens para os herdeiros. Segundo lugar, se o de cujus ele acabou testando o seu patrimônio, eu tenho que verificar como se deu esse testamento. Por quê? Quando o de cujus testa disponibilidade do seu patrimônio para outras pessoas, ele pode testar, em princípio, para qualquer pessoa. Na sucessão testamentária, o de cujus pode conferir benefício de contemplação, isto é, uma porção da sua herança para qualquer pessoa física, para o nascituro ou até mesmo para pessoa jurídica. Então, o testamento ele admite contemplação em favor de pessoa jurídica. Vamos supor que o senhor Cruz, num testamento, fale que ele quer que 20% do seu patrimônio seja destinado a uma fundação de amparo à criança. Não há problema nenhum. A cláusula testamentária, então, ela pode beneficiar tanto pessoa física, quanto o nascituro, quanto pessoa jurídica. Este já é um ponto que difere a sucessão testamentária da sucessão legítima bastante. Segundo ponto, na sucessão testamentária, qualquer pessoa, em princípio, pode ser contemplada, seja parente ou não. Isso fica muito claro pela primeira observação que eu acabei de fazer para vocês. Mas esta ideia de qualquer pessoa pode vir a ser contemplada diz respeito até ao herdeiro legítimo. Vamos supor que o senhor Cruz tenha um patrimônio estimado de 600 mil reais. Esse é o patrimônio já da herança, é o patrimônio que o senhor Cruz deixou. E deixou esse patrimônio para 3 filhos. Ele já era viúvo, então a mulher dele já havia falecido. Ele deixa o seu patrimônio para Cruz Júnior, para Cruzeta e para Cruzada. Mas ele decide que, como ele gosta muito da filha mais nova, que é Cruzada, ele decide, por testamento, destinar a ela 300 mil reais. Então, Cruzada herdará 300 mil reais por testamento. Como fica a sucessão? A sucessão fica da seguinte forma. Por sucessão testamentária, 300 mil reais para Cruzada. Por sucessão legítima, 100 mil reais para cada filho. Percebam vocês que, na prática, Cruzada ficou com 400 mil reais, Cruz Júnior com 100 mil reais e Cruzeta com 100 mil reais. O de cujus pode fazer isso? A resposta é afirmativa. O de cujus pode, no testamento, proporcionar, no final da conta da partilha, uma desequiparação da legítima. É esse o nome desse fenômeno, aonde ele de cujus acaba destinando mais bens para um herdeiro legítimo em detrimento dos outros herdeiros legítimos, porque é sua declaração de vontade. Sabe aquela história do pai ou da mãe que gosta mais de um filho ou que se preocupa mais com um filho do que com os outros? Na verdade, pai e mãe gostam de todos os filhos, cada um dentro das suas peculiaridades, né? Mas tem aquela frase, o pai ou a mãe que gosta mais de um filho do que dos outros, né? Na realidade, o que existe é uma maior preocupação, muitas vezes, com um filho ou com uma filha, por determinadas situações. Então, não é que não goste dos outros, gosta tanto quanto. Mas esse provérbio popular ganhou muita força, né, na sociedade. Então, eu posso ter o de cujus desequiparando a legítima desta maneira.
Esta é a segunda observação que eu faço com relação àquela imagem do PowerPoint. Agora, o decujus ele pode testar livremente todo o seu patrimônio? A resposta ela é depende. O decujus ele poderá testar até 100% do seu patrimônio, então até a totalidade dele, quando não houver herdeiro necessário. Então, quando não houver herdeiro necessário, o decujus poderá testar até a totalidade do seu patrimônio. Quem são os herdeiros necessários? O artigo 1840 do Código Civil fala quem são os herdeiros necessários. São eles os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, se não houver herdeiros necessários, o decujus poderá testar até a totalidade da herança. Exemplo, o senhor Cruz morreu, não deixou filhos nem netos, não deixou pais nem avós, não deixou cônjuge porque ele era solteiro e não vivia em união estável com ninguém. Mas ele tinha 2 irmãos. Ele elabora testamento destinando todo o seu patrimônio para uma fundação de amparo à criança. Essa disposição de dispor 100% de todo o seu patrimônio em favor de uma fundação de amparo à criança é válida e eficaz? Sim. Por quê? Porque irmãos são parentes colaterais, não são parentes necessários para o fim de sucessão. Isso quer dizer que o senhor Cruz pode pura e simplesmente destinar todo o seu patrimônio a quem bem entender, em princípio, desde que não tenhamos herdeiros necessários. Isso quer dizer também que, pela ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, descendentes, ascendentes e cônjuge são herdeiros necessários, mas colaterais não são herdeiros necessários. Então, eles podem ser excluídos da sucessão testamentária. Deu para vocês acompanharem isso? Perguntas? Então, embora possa ser um pouco agressivo para alguns, irmãos, tios, sobrinhos e primos não são herdeiros necessários. O testador pode afastá-los da sucessão. E por isso que é muito importante o processo de testamento autuado em apenso aos autos do inventário. Entenderam? Quem pode excluir os colaterais do testamento, Vitor? É o próprio testador. O próprio testador nem precisa dizer que os irmãos não herdarão, por exemplo, no nosso exemplo. Ele simplesmente pode destinar todo o seu patrimônio para outra pessoa que não são colaterais. Então, destino 200 mil reais para o meu amigo de infância, o Zezinho. Destino 200 mil reais para a secretária do meu trabalho. E destino 200 mil reais para uma associação que combate o alcoolismo. Acabou. Não sobrou mais nada. Foi o patrimônio inteiro dele, 600 mil reais. Ele nem falou dos irmãos, mas ao dispor isso, ele está excluindo os irmãos da sucessão, porque os parentes colaterais não são herdeiros necessários. Então, o testador ele tem o poder de afastar herdeiros necessários simplesmente por dispor o patrimônio para outras pessoas. Tudo bem, Vitor?
Outra pergunta, pessoal? Bom, vocês já sabem, então, que o testador, ele em princípio tem a autonomia da vontade, princípio da autonomia da vontade na sucessão testamentária. E que ele pode, com a sua declaração de última vontade, afetar a partilha dos bens e, assim, impactar a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Vocês já sabem que, se não houver herdeiro necessário, o testador poderá dispor até a totalidade da sua herança conforme ele quiser. Mas, se houver herdeiro necessário, a vontade do testador não será tão ampla assim. Havendo herdeiros necessários, o testador apenas poderá dispor até 50% do seu patrimônio. Então, havendo herdeiros necessários, o testador poderá dispor apenas até 50% do seu patrimônio. Vejam que situação. Vamos retornar ao nosso exemplo que eu dei agora há pouco do senhor Cruz, que tem o patrimônio total de 600 mil reais e é viúvo quando vem a falecer. Deixa como filhos Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada. Dá 300 mil reais por testamento à Cruzada, a filha mais nova. E a sucessão legítima, então, ocorre com a distribuição de 100 mil reais para cada filho, o que dá um total para a Cruzada de 400 mil reais, para a Cruzeta de 100 mil reais e para a Cruz Júnior de 100 mil reais. É possível isto? O testador pode, neste caso, fazer uma disposição testamentária contemplando uma filha em detrimento dos outros, dando a esta filha 50% do seu patrimônio? Pode. Então, vocês estão prestando atenção e entenderam. Excelente. Pode. Por quê? Até 50% do patrimônio, o testador tem a liberdade, a autonomia da vontade. Vamos supor que o exemplo fosse um pouquinho diferente. O testador, ele tem 600 mil reais de patrimônio, mas ele decide contemplar a filha mais nova com 500 mil reais. Então, Cruzada com 500 mil reais. Por testamento. Ele pode destinar 500 mil reais para a Cruzada por testamento? Sim ou não? Sabendo-se que ele deixou 3 filhos, Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada. Vocês estão prestando atenção, isso é muito bom. Não pode. Por quê? Porque 500 mil reais ultrapassa em muito os 50% que ele poderia dispor. Neste caso, essa cláusula testamentária seria nula? No direito sucessório não é assim. Muito embora o testador tenha ultrapassado os limites legais de disposição por testamento da herança, o que ocorre é a revisão judicial do testamento. Então, neste caso, eu terei a revisão judicial da cláusula testamentária. E esta revisão judicial deverá observar a regra de que o testador pode dispor até 50% do patrimônio quando há herdeiros necessários. Esta revisão judicial, que reduz aquilo que foi em excesso disponibilizado pelo testador, chama-se redução das disposições ou cláusulas testamentárias. Este tema é frequente em exame de ordem em concurso público. Redução das disposições testamentárias. Então, o juiz tem o poder de revisar
testamentos. Tem o poder, então, de interpretar qual que seria a real vontade do testador, porém adequada aos limites que a lei coloca. Se o testador dispõe que queria dar 500 dos 600 mil reais à cruzada, a terceira filha dele, fica óbvio que ele queria dispor por testamento um percentual do seu patrimônio todo para a cruzada. Ora, o testador, ele não pode dispor, no exemplo que a gente deu, mais do que 300 mil reais, perdoe-me, porque 600 mil reais é o patrimônio dele. Então, ele somente poderia dispor até 300 mil. O juiz procederá à revisão judicial aos 300 mil ou até mesmo, eventualmente, ao percentual que representaria a real vontade do testador, se isto acabar sendo considerado pelo juiz, e que não seria exatamente os 300 mil, mas seria quase a totalidade da herança. É uma questão de interpretação. Normalmente é reduzido aos 50%. Deu para vocês acompanharem? Ficou fácil para vocês entenderem isto que eu coloquei aqui no PowerPoint? Esse tema é importantíssimo. O tema da redução das disposições testamentárias e o tema da revisão judicial do testamento. Bem, então nós já sabemos a prévia da sucessão que o inventariante deveria apresentar já tendo essas informações. Deixou o testamento válido e eficaz? Se deixou, a disponibilidade total do patrimônio? Se isso é possível apenas se não tiver herdeiros necessários. A disponibilidade de até 50%, se houver pelo menos um herdeiro necessário, a vontade do testador já fica limitada a 50%. Aí a segunda pergunta, haverá sucessão legítima? E aí eu tenho que trabalhar com o mesmo argumento quanto àquilo que sobrou do testamento, quanto se houver testamento, ou aí a sucessão legítima é pelo patrimônio inteiro líquido deixado pelo testador. Antes de seguirmos nos atos processuais do inventário, é muito importante termos em mente a análise daquele processo de testamento. Então eu trago para vocês aqui, inicialmente, esta visão. Para apreciar o testamento, o juiz deve, ao se deparar com o testamento que é apresentado pelo inventariante ou pelo testamenteiro, se houver testamenteiro nomeado, verificar, em primeiro lugar, se o testamento poderia ser realizado. Eu tenho a chamada capacidade testamentária. Capacidade testamentária não se confunde com capacidade civil, que é a capacidade para firmar atos e negócios jurídicos em geral. A capacidade testamentária, ela pode ser ativa, isto é, o testador pode testar, e pode ser passiva, isto é, aquele herdeiro contemplado pelo testador pode herdar por testamento. Conforme eu falei para vocês, em princípio, qualquer pessoa pode herdar por testamento, mas há alguns casos de incapacidade testamentária. Haverá incapacidade testamentária ativa quando o testador estiver proibido pela lei de elaborar testamento. E haverá incapacidade testamentária passiva quando o beneficiário do testamento não puder ser contemplado por testamento. Vamos então verificar quais são os casos de capacidade testamentária. Começando pela incapacidade testamentária ativa. O artigo 1860 do Código Civil estabelece que o menor de 16 anos e as pessoas sem discernimento não podem elaborar testamento. Percebam vocês que o menor de 16 anos, ainda que tenha deixado patrimônio,
ainda que tenha patrimônio e esteja próximo de morrer, não poderá testar, porque falta a ele a autorização legal, a legitimação para testar. Neste caso, a doutrina se utiliza da expressão incapacidade testamentária ativa. A incapacidade testamentária ativa também existirá com relação às pessoas que não têm discernimento para declarar a sua última vontade. Aí nós temos uma situação que é casuística e que necessita da análise judicial do caso. Atenção, pessoas com deficiência não são pessoas incapazes. Vocês já viram isso quando conversamos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aliás, acho que fui eu mesmo quem conversei com vocês isto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa muito claro que qualquer deficiência simplesmente existe por conta de alguma barreira que impede a pessoa de ter o devido esclarecimento da situação. Essa barreira não é uma barreira intelectiva dela, não é uma barreira cognitiva dela, mas é uma barreira externa, que faz com que ela, em virtude de algum problema de sentidos, não possa ter o devido esclarecimento. Pessoas com deficiência são capazes para a prática de quaisquer atos e negócios jurídicos na vida civil e podem, portanto, testar. O que muitas vezes poderá acontecer é da pessoa com deficiência, em virtude da barreira que dificulta a realização do seu ato ou do seu negócio jurídico, requerer o apoio de pessoas que possam esclarecer a ela as consequências daquele ato ou daquele negócio que ela pode realizar. A isso se dá o nome de tomada de decisão apoiada, onde duas pessoas idôneas, a pedido daquela pessoa com deficiência, são nomeadas pelo juiz para acompanhar e orientar a pessoa com deficiência a decidir o que fazer. Então, a decisão é dela. Não há incapacidade nenhuma. Portanto, não existe incapacidade testamentária na pessoa com deficiência. Isso deve ficar muito claro para vocês. O que existe, obviamente, são determinadas limitações. Por exemplo, a pessoa que é deficiente visual, é cega, esta pessoa ela pode elaborar testamento, mas apenas poderá fazê-lo na forma de testamento público. Por quê? Porque na forma de testamento público, o oficial do registro público é obrigado a ler o testamento em voz alta. E, obviamente, então, aquela pessoa, embora tenha deficiência visual, ela poderá, desta maneira, ter preservado os seus interesses como testadora. Então, as pessoas com deficiência, elas podem testar. Quem não pode testar, repito, quem tem capacidade testamentária ativa são os menores de 16 anos e as pessoas que tenham sido declaradas judicialmente como pessoas sem discernimento. Vamos agora, então, trabalhar com o segundo foco. Vamos falar da incapacidade testamentária passiva. Não pode receber benefício nenhum por testamento a pessoa não concebida. Esta regra da pessoa não concebida é uma regra muito fácil de se entender. Eu não tenho nem a pessoa física, isto é, a pessoa não nasceu, e não tenho nem nascituro na hipótese. O que eu tenho é uma cláusula testamentária aonde se outorga benefício testamentário para uma pessoa que nem está em desenvolvimento no útero materno. Logo, é uma pessoa não concebida. O Código Civil estabelece
que não há como haver disposição testamentária para pessoa não concebida. Mas o direito brasileiro admite a chamada cláusula de prole eventual. O que é essa cláusula de prole eventual? O testador, na cláusula de prole eventual, estabelece que o filho que eventualmente possa vir a ser concebido pela união de fulano de tal com fulana de tal, será contemplado com 5% da herança. A cláusula de prole eventual, ela não é uma cláusula de natureza genérica. Ela identifica de quem seria esse filho. Identifica que haveria uma prole eventual. Então, a cláusula de prole eventual ela é considerada válida, por não ser uma cláusula genérica, por especificar a condição específica, a condição circunstancial para fins de contemplação. Porém, a simples cláusula de se dar benefício testamentário à pessoa não concebida, esta é nula. Também é incapaz para receber benefício por testamento o redator do testamento a rogo ou seus parentes. O que é o testamento a rogo? O testamento a rogo é o testamento declarado por pessoa analfabeta. Esta pessoa, então, ela não assinará o testamento, mas apenas será identificada como autora do testamento através da sua impressão digital. Por isso se fala testamento a rogo. No testamento a rogo, não é esta pessoa quem escreve, quem redige o testamento, porque ela não sabe nem ler nem escrever. Então, obviamente, como há uma incompatibilidade, não há como se permitir a contemplação por benefício testamentário justamente em favor de quem está redigindo o testamento a mando do testador. Por conta disso, o redator do testamento a rogo e os parentes desse redator não poderão receber por testamento, embora sejam pessoas capazes para praticar atos e negócios jurídicos. Falta-lhes autorização legal, falta-lhes legitimação para serem contemplados. Outra hipótese de incapacidade testamentária passiva é a da testemunha testamentária. O testamento, ele exige um número de testemunhas que varia conforme a modalidade do testamento. Então é óbvio que aquela pessoa que está depondo, que poderá depor eventualmente, se chamada pelo juiz para confirmar que houve a realização de um testamento, esta pessoa não poderia jamais ser contemplada por esse mesmo testamento. Então a testemunha testamentária também tem interesses que são incompatíveis com a eventual percepção de benefício testamentário. Logo, a testemunha testamentária não pode ser contemplada naquele testamento. E também não podem ser contemplados no testamento por faltar capacidade testamentária o tabelião civil, o escrivão, o militar ou o comandante que preside o ato. Os testamentos públicos e os testamentos especiais, eles são presididos em uma cerimônia pelas pessoas que acabei de indicar. O testamento público civil é realizado perante o tabelião civil ou perante o escrivão, que é designado por esse tabelião para lavrar o testamento. Já o testamento militar é testamento especial. Temos o testamento militar, o testamento aeronáutico e o testamento marítimo.
Quem preside esse ato é o comandante ou o militar que está ali de mais alta patente para tal função. Esse testamento é bastante comum quando há a vontade da pessoa declarar testamento estando a bordo de uma aeronave ou a bordo de um navio ou ainda sob campanha do exército. E ele existe justamente para que se dê a liberdade para o testador declarar a sua última vontade nessas situações diferenciadas, percebam vocês. Então, esses testamentos, eles têm que ser presididos por alguém. Se o testamento é realizado a bordo de uma aeronave durante o voo, quem presidirá o ato será, obviamente, o comandante do avião. O mesmo se aplica para o navio, o comandante do navio. O mesmo se aplica para a campanha de exército, onde o testamento está presidido pelo militar de mais alta patente. Obviamente, essas pessoas não podem ser beneficiadas pelo testamento. Quem pode ser excluído da sucessão legítima por testamento? Bom, o testador, conforme nós já conversamos, ele não pode afastar o benefício do testamento aos chamados herdeiros necessários. Perdão, o benefício legítimo dos chamados herdeiros necessários. Ele apenas poderá dispor, então, o seu patrimônio levando em conta a existência ou não de herdeiros necessários, conforme nós conversamos. Se houver herdeiros necessários, ele apenas poderá dispor até 50% do seu patrimônio. Se não houver herdeiro necessário, ele poderá dispor até a totalidade do seu patrimônio. Isso vocês já entenderam, com certeza. Mas há uma questão aqui que é um pouco mais complicada. E a questão é a seguinte: o testador, ele poderá excluir herdeiros necessários, desde que o faça de maneira fundamentada na lei. Então tem que haver fundamentação legal para tanto, mediante uma cláusula testamentária que se chama deserdação. Deserdação é cláusula testamentária que exclui o herdeiro necessário da sucessão. Então, o testador, ele pode excluir da sucessão legítima um herdeiro necessário. Mas, para isso, ele deverá declarar a deserdação desse herdeiro, apontando o fundamento legal que leva a essa deserdação. Vejam que tema interessantíssimo, né? Então, vamos aqui voltar ao artigo que trata do tema. Quem pode ser excluído da sucessão legítima por testamento? O descendente, por deserdação. O ascendente, por deserdação. O Código Civil não fala expressamente da deserdação contra o cônjuge sobrevivente ou contra o convivente. A doutrina não fala muito sobre esse tema. Particularmente no meu curso de Direito Civil, eu defendo que aplicam-se as regras de deserdação também para o cônjuge sobrevivente ou para o convivente sobrevivente, que são herdeiros necessários. Quanto aos colaterais, nós já sabemos que eles não precisam ser deserdados. Eles já são excluídos da sucessão pela simples manifestação de vontade, seja ela expressa dizendo os meus irmãos não herdarão nada, ou seja, tácita, quando o testamento destina toda a herança para outras pessoas. Quando é possível o
testador deserdar algum herdeiro necessário. Então, a deserdação apenas ocorre com herdeiros necessários, porque são os herdeiros que, em princípio, o testador não poderia afastar da sucessão. O artigo 1814 do Código Civil fala sobre 3 casos de deserdação que também servem para outra situação de exclusão da sucessão, que é a indignidade. Já vou esclarecer sobre isso. Quais são os casos de deserdação? A autoria, coautoria ou participação em homicídio doloso contra o testador. O testador, então, obviamente não morreu, porque ele está testando, mas ele está dizendo que aquele herdeiro necessário foi autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso tentado contra ele, testador. Então, por conta disso, o testador pode deserdar. Claro que essa questão será discutida no processo em apenso do testamento, porque envolve a perda do direito sucessório, a exclusão da sucessão em desfavor do deserdado. Segunda situação, acusação de crime contra a honra do testador. Nesta segunda situação, o que eu tenho é a falsa acusação pelo deserdado de que o testador teria cometido crime. Essa falsa acusação chama-se calúnia. Ou ainda que o testador teria cometido um ato reprovável perante a moral social ou os bons costumes. A isso se dá o nome de difamação. Ou ainda que o deserdado teria, em algumas oportunidades, depreciado a honra subjetiva do testador. A isso se dá o nome de injúria. Então, a acusação de crime contra a honra do testador possibilita ao testador deserdar aquele herdeiro, que seria necessário. Também pode haver deserdação, terceira hipótese, pelo ato violento ou fraudulento cometido pelo deserdado que venha a impedir a livre declaração do testador. Vamos supor que o senhor Cruz é forçado por Cruz Júnior a elaborar um testamento contra a sua vontade e que, obviamente, o beneficia Cruz Júnior ou uma pessoa que ele pretende beneficiar. Este ato violento ou fraudulento poderá ser objeto de um outro testamento, porque o testador não morreu. Então, o testador, numa outra oportunidade, ele acaba revogando o testamento anterior e acaba no Novo Testamento dizendo que o Cruz Júnior está deserdado porque ele praticou um ato violento ou fraudulento que coagiu o testador anteriormente a dispor da sua vontade de forma irregular, de forma indevida. Além dessas hipóteses do artigo 1814, são também consideradas hipóteses de deserdação as hipóteses do artigo 1962 do Código Civil, que são a prática de ofensa física ou injúria moral grave contra o ascendente ou o descendente. Então, o testador diz que ele é vítima de ofensas físicas ou de injúria moral grave cometida por seu ascendente ou por seu descendente. O testador diz que houve relações ilícitas com o padrasto ou a madrasta, ou com o enteado ou com a enteada, e, portanto, não pode existir qualquer tipo de benefício em favor de um herdeiro necessário.
E ainda, a última hipótese, o testador foi deixado ao desamparo por descendente ou por ascendente, embora ele, testador, tivesse uma enfermidade que poderia evoluir para uma doença grave, uma enfermidade mental. Então, nessas cláusulas, eu também tenho a possibilidade de deserdação. As causas que motivam a deserdação são causas taxativas. Não cabe ao testador deserdar senão por esses motivos que eu acabei de expor para vocês. É bastante importante, então, entender isso. A deserdação não é a única forma de exclusão da herança. Então, antes de responder ao Henrique, eu vou aqui falar quais são as formas de exclusão da herança. Como é que eu tenho a exclusão da herança? Primeiramente, pela deserdação. A deserdação, ela se dá por cláusula testamentária. Acabamos de ver. E agora, respondendo à pergunta do Henrique. Para deserdar, basta só declarar que sofreu um ato violento ou é necessário provar de alguma forma? O que haverá será a identificação do acontecimento. O testador não poderá falar genericamente em ato violento, porque senão essa cláusula não servirá para nada. Ele deverá dizer o local, a data ou a época aproximada e o horário aproximado onde ele foi vítima de alguns desses atos que estão mencionados aqui na imagem, Henrique. E é óbvio que isso será objeto de análise judicial no processo de testamento e poderá, inclusive, ter produção de provas com relação a isto, tá? Então, a deserdação, ela é motivada por uma dessas causas legais e por disposição última de vontade do testador. Mas há outras situações em que há a exclusão da sucessão. Uma situação que ficou muito famosa entre nós é a da indignidade, em virtude do assassinato dos pais cometido pela Suzanne Richthofen, do qual participaram o namorado dela à época e um amigo desse namorado. A indignidade é uma pena civil. E é uma pena civil que decorre pura e simplesmente de decisão judicial. No caso concreto, quem propôs a ação de indignidade da Suzane foi o próprio Ministério Público, porque o irmão dela, à época, era menor de idade e não quis tomar qualquer tipo de providência, mesmo quando se tornou relativamente incapaz. Então, o Ministério Público mesmo propôs a ação de indignidade. E como a Suzane Richthofen foi condenada pelo Tribunal do Júri, o juiz julgou procedente a ação de indignidade e ela perdeu todo o direito sucessório dela na sucessão. Percebam vocês, o que distingue a deserdação da indignidade? A indignidade, ela é decidida apenas por decisão judicial, sem a existência de um testamento. No caso concreto, não havia testamento deixado pelo pai ou pela mãe da Suzane Richthofen. Pura e simplesmente, houve então a decisão com base nos fatos trazidos ao conhecimento do juiz. A ação de indignidade foi aberta e no processo de ação de indignidade apensa aos autos do inventário do pai da Suzane Richthofen, acabou sendo reconhecida a indignidade dela e ela foi excluída da sucessão. Já na deserdação, eu tenho uma cláusula testamentária onde o testador denuncia o deserdado. E aí haverá o processo com base nessa deserdação no processo em apenso do testamento. Há ainda a possibilidade de exclusão da sucessão na pré-moriência. Quem morreu antes do decujus não herda do decujus.
não tem direito à sucessão. Então, aquele que morreu antes do decujus não tem direito à sucessão. Porém, poderá ocorrer o direito de representação, aonde os filhos do pré-moriente poderão representar o pré-moriente na sucessão. Mas o pré-moriente, ele já está excluído da sucessão. Como se dá esse direito de representação dos filhos do herdeiro pré-moriente? Vocês verão com o professor Alexandre. Também há a possibilidade de exclusão da sucessão na comoriência, que eu já expliquei para vocês. Comoriência é a presunção de morte simultânea. Vejam como é importante, então, identificar quem morreu primeiro. Como não há condições, muitas vezes, de se definir quem morreu primeiro, consideram-se comorientes as pessoas que são, em tese, sucessíveis entre si para fins de herança. E então, uma não herdará da outra. Quando muito, haverá o direito de representação. E a última causa de exclusão da sucessão é a renúncia, que é, na verdade, uma declaração unilateral de vontade do herdeiro de que ele não quer herdar. Ninguém é obrigado a receber herança. As pessoas, elas podem se negar a receber a herança. A negativa de recebimento da herança chama-se renúncia à herança. E por que chama-se renúncia à herança? Porque, na verdade, nós vimos que a transmissão dos bens, ela é automática. Ocorre no exato momento da morte. Então, o que ocorrerá na regularização processual dessa transmissão será a aceitação daquela transmissão automática ou a renúncia daquela transmissão automática. Vocês conseguiram entender isso que eu falei para vocês? Não preciso nem dizer o tamanho da importância disso, né? O tamanho da importância disso. Então eu pergunto se vocês conseguiram entender as causas de exclusão da herança e, no nosso caso, como elas afetam o processo do inventário. Bom, muito bom, deu para entender, Aline, excelente. Ótimo, Adriele, muito bom. Então, são essas as causas de exclusão da sucessão, tá bem? Bom, vamos voltar, então, aqui ao nosso PowerPoint. As primeiras declarações, elas devem, então, ser lastreadas por todos esses detalhes. Vejam quantos detalhes, coitadinho do inventariante, né? Então, o inventariante, ele tem que trabalhar com tudo isso que eu falei para vocês e ainda por cima chegar na sucessão legítima e falar quem que vai herdar pelo que eu sei até aqui. Porque pode mudar, né? A situação de quem vai herdar nos atos processuais subsequentes. Então, quem pode herdar na sucessão legítima é o artigo 1829 quem estabelece a ordem de vocação hereditária. Então, nós temos aqui os descendentes, que poderão herdar sozinhos ou em concurso com o cônjuge sobrevivente, se o casamento do cônjuge sobrevivente ainda subsistia nos termos do artigo 1830, que já conversamos aqui. Se o cônjuge sobrevivente não estava separado judicialmente e nem estava separado de fato há mais de 2 anos. Mas para isso é necessário que o casamento tenha sido realizado no regime de separação voluntária de bens, no regime de participação final nos aquestos ou no regime de comunhão parcial de bens. Maiores detalhes, o professor Alexandre falará com vocês.
por isso que agora não entrarei nesses detalhes. Não havendo descendentes, quem herdará serão os ascendentes. Neste caso, se houver cônjuge sobrevivente nos termos do artigo 1830, ou seja, não estava separado judicialmente ou não estava separado de fato há mais de 2 anos, o cônjuge sobrevivente concorrerá, pouco importando o regime de bens, com os ascendentes do decujus. E há o regime jurídico desta sucessão, que o professor Alexandre falará para vocês essa semana. Não havendo nem descendentes e nem ascendentes, teremos o cônjuge ou convivente sobrevivente herdando a totalidade da sucessão legítima. E na falta dessas 3 categorias, os colaterais, desde que não tenha testamento que de forma expressa ou de forma indireta os exclua da sucessão. Bom, aqui são as regras da sucessão legítima, que eu peço licença para vocês, porque é o professor Alexandre quem ficou responsável sobre esses temas, né? Então, aqui eu vou pular essas regras. Então, percebam vocês, as primeiras declarações, elas acabam nos levando a algumas situações que têm que estar presentes nelas, sob pena de o inventariante ser instado a retificar as primeiras declarações logo no início do processo. Em primeiro lugar, qual é o patrimônio do decujus? Lembrem-se, o patrimônio do decujus é a soma dos seus bens particulares com 50% dos seus bens familiares. Segundo lugar, o decujus deixou o testamento válido e eficaz, é a questão da disponibilidade do patrimônio e a questão do legado. Eu não falei ainda para vocês o que é legado, então vamos lá. Legado é uma cláusula testamentária. Então, o legado ele é fixado em testamento. Cláusula testamentária que contempla uma pessoa com um bem determinado. Então, diferentemente do que ocorre na sucessão legal e na sucessão testamentária, onde o que se dá é a partilha percentual ou infração ou cotas ideais para os herdeiros, na cláusula de legado, o testador atribui um bem específico para o beneficiário desta cláusula. Exemplo, o senhor Cruz deixa uma casa para que nela a Fundação X realize um ato de solidariedade social contínuo. Percebam bem, não está havendo a destinação de uma parte indeterminada da herança do senhor Cruz. Está havendo a destinação de um bem individualizado para o legatário, que é, no caso desse exemplo, aquela fundação que eu mencionei. Então, a cláusula legado se diferencia da sucessão testamentária comum e da sucessão legítima, não apenas porque qualquer pessoa pode herdar por legado, mas também porque a cláusula de legado, ela destina um bem individualizado para o legatário. Bom, feita essa segunda pergunta, deixou o testamento válido e eficaz, temos a terceira pergunta. Haverá sucessão legítima? É o problema da ordem de vocação hereditária. Há casos em que não temos sucessão legítima. Esses casos são mais raros, mas eles existem. Há casos em que não há nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge sobrevivente, nem convivente sobrevivente, nem parente colateral para herdar. Quando não há sucessão legítima e não há testamento, ou o testamento não destina todo o patrimônio do testador às pessoas beneficiadas pela última vontade do testador, então há patrimônio de sobra,
Para quem irá este patrimônio? Neste caso, não havendo herdeiros testamentários e nem legítimos para herdar os bens deixados pelo de cujos, a herança será declarada vacante, isto é, herança sem titular. E depois de 5 anos, a herança vacante será convertida em herança jacente. E os bens deixados pelo de cujos serão destinados, diz o Código Civil, a uma instituição de ensino superior. Então, percebam vocês, instituição de ensino superior pública, né? Percebam vocês que quando não houver herança, quando houver herdeiros, mas houver herança, a herança será declarada herança vacante e depois será convertida em herança jacente. Bom, mas havendo herdeiros, claro que o inventariante tem que fazer tudo isso aqui. E aí ele tem que proceder ao cálculo inicial da herança. Ele vai ter que, então, feita toda essa identificação, realizar o abatimento das dívidas que o de cujos deixou e que tem que ser arcadas pelo espólio. As dívidas deixadas pelo de cujos não podem ultrapassar as forças da herança. Quando as dívidas deixadas pelo de cujos ultrapassam as forças da herança, chama-se o fenômeno de inventário negativo. Vamos supor que o de cujos tenha deixado 300 mil reais de patrimônio, mas ele tenha dívidas de 400 mil reais. O que eu terei? Inventário negativo. Neste caso, havendo o inventário negativo e confirmando-se que o inventário negativo no final do processo, por sentença judicial, o que ocorrerá? Poderão ser cobrados os herdeiros? Não, porque os herdeiros não responderão além das forças da herança. Então, se o de cujos deixou 300 mil reais de patrimônio, mas tem dívidas de 400 mil reais, os credores apenas serão beneficiados com os 300 mil reais deixados pelo de cujos e não poderão cobrar os herdeiros nos 100 mil reais restantes, porque os herdeiros não responderão além das forças da herança. Terminada essa trabalheira que o inventariante tem, aí nós temos o esboço de partilha nas primeiras declarações, que é uma minuta, é um rascunho de como seriam então distribuídos os bens deixados pelo de cujos em favor dos herdeiros. Apenas lembrando que essa distribuição ela é por cotas parte, por frações ideais ou percentuais. Só haverá distribuição de bem individualizado se houver cláusula legado no testamento. Bem, creio eu que é melhor pararmos aqui, porque nós só temos agora 4 minutos e eu tenho que falar dos outros atos processuais do inventário. Aí nós temos a citação dos interessados, o edital para conhecimento público do inventário, a manifestação da Fazenda Pública e do Ministério Público, quando for o caso, a necessidade ou não de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujos, a apresentação das últimas declarações e a partilha judicial dos bens. E a eventual sobrepartilha. Então, como vocês podem perceber, vamos ter que terminar na primeira parte da aula da semana que vem a matéria. Bom, mas eu espero que você tenha conseguido acompanhar e que tenha valido a pena para você. Pergunto se há alguma questão ou se podemos encerrar o nosso encontro de hoje.
Então, ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar, como foi solicitado aqui, o exercício da petição inicial do inventário para vocês treinarem, tá bom? Qualquer coisa, estou às ordens. Vou tentar encontrar um tempinho, como foi solicitado também aqui, para fazer questões simuladas para vocês sobre a matéria. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, gratidão, fiquem com Deus. Deus abençoe a você e a sua família. Deus abençoe a mim e a minha família, nos livrando de todo perigo, de todo mal. Tá? Muita saúde, muita paz e muitas vitórias no dia de hoje. Tchau, boa semana para todos.